Pessoal, paz do Senhor, tudo bem com você? Cleia Goulart aqui no canal Para Sempre Missionários. E hoje eu resolvi trazer uma meditação da palavra, compartilhar com vocês. Então, se você gosta de ouvir sobre a palavra de Deus, fica comigo até o final desse vídeo e hoje eu te peço para você compartilhar, para você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Esse aqui é um canal missionário, como eu tenho falado a todos vocês, tá bom? Mas vamos lá então. Eu fui meditar, aliás, eu estou meditando no Evangelho de João, nos seus capítulos, por capítulo. E hoje eu fui meditar no capítulo 4 do Evangelho de João. Um capítulo um pouco que conhecido para nós, não é mesmo? Que fala ali sobre a mulher samaritana, aquela história toda, onde Jesus ele se aproxima, onde ela está lá tirando água do poço, e Jesus se aproxima dela e pede para ela dar um pouco de água para ele beber. Os seus discípulos estavam com ele, mas os discípulos tinham ido até a cidade para buscar alimentos, e Jesus para ali e pede água para a samaritana, e nós sabemos que ela fica um pouco assustada, como diz a escrita, que ela diz: como assim, você sendo um judeu, pede para que eu dê água, eu, uma samaritana, porque os judeus e os samaritanos, eles não se falavam. Quero abrir um parênteses aqui para nós voltarmos um pouquinho na história, antes até de Jesus, lá no Antigo Testamento, que vem essa rixa entre o judeu e o samaritano, lá nos tempos de Salomão, o rei Salomão, o rei que Deus deu grande sabedoria, o filho de Davi. No finalzinho da vida de Salomão, o seu reino é dividido, não é? Então nós sabemos ali a história de mais ou menos 930 a.C., o reino é dividido, onde antes era um reino unificado, um reino unido. Após a morte de Salomão, o reino é dividido. As 12 tribos onde antes viviam juntas agora são divididas. Então 2 tribos ficam no reino do sul com Roboão, que assumiu o trono de Salomão, seu pai. Roboão era seu filho. E 10 tribos vão para o reino do norte com Jeroboão, Ele assume o reino do norte, que é Israel, capital Samaria, e leva as 10 tribos com ele. Sendo que, como eu disse, fica Roboão no sul e assume Judá e Benjamim. E no reino do sul nós sabemos que veio a linhagem de Jesus, No reino do sul que estava o templo verdadeiro, que o próprio Deus pediu para Salomão, Aliás, veio primeiro no coração de Davi para construir uma morada ao Senhor, mas o Senhor não permitiu que ele construísse sim o seu filho Salomão. Então Davi passou todas as instruções de como seria o templo para Salomão, e após a sua morte, Salomão construiu o templo. Salomão levou 7 anos para construir esse templo, que era rico, era glorioso, era de muito ouro, E Salomão construiu no reino do sul, onde agora fica com Roboão e as 2 tribos, Judá e Benjamim. E o reino do norte, com as 10 tribos, eles não têm templo nenhum lá no norte a princípio. Então o que Jeroboão, o primeiro rei após a divisão, faz? Ele percebe que o povo poderia descer ao sul para adorar no templo, como era de costume, e talvez voltar a ficar no sul. Então, para ele garantir que o povo ficasse, digamos assim, no norte com ele, ele resolve construir 2 templos lá. O templo de Dan e o templo de Betel. Só que são 2 templos falsos, São 2 templos que não era o templo verdadeiro como é no sul. Então, a rixa dos judeus e dos samaritanos, ela surge desde aí, porque agora os judeus pensam que os samaritanos são impuros, porque eles adoram e fazem seus sacrifícios num templo falso, que era Dan e Betel, e verdadeiramente eram falsos templos,
porque Jeroboão também levanta um bezerro de ouro e diz para o povo que agora eles não precisavam descer ao sul, mas sim adorar a Deus ali, e aquele templo era falso. Então, para o judeu, isso é uma contaminação. Então, desde aquela época, os judeus e os samaritanos, eles não se dão. E aí agora nós chegamos aqui no tempo de Jesus, né, no Novo Testamento, e Jesus chega e conversa com uma samaritana, eles nem conversavam. E Jesus ali começa com um diálogo com ela, falando, né, sobre a fonte da água viva que ele teria para dar para ela. Jesus começa praticamente a pregar para ela, né? E que ela poderia beber dessa vida eterna. E aí tem um momento ali que ela volta, os discípulos chegam, até se assustam que ele está conversando com uma samaritana, mas ela volta para sua aldeia e lá ela fala aos outros, né, o que aconteceu ali, fala sobre Jesus, e a Bíblia fala que muitos samaritanos creram e depois vieram até Jesus e viram os seus feitos mais ainda e creram mais ainda. E Jesus continua ali, né, um diálogo, mas o que eu queria falar com vocês era no capítulo 4, que está no versículo 34, que diz assim: Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, como eu disse, os discípulos tinham ido à cidade buscar alimento e agora eles voltam, né? E daí tem um diálogo ali sobre comida e Jesus fala isso a eles. E o que me chama a atenção nesse versículo 34 é o finalzinho que ele fala, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Daquele, né, o Pai, Deus, que me enviou e realizar a sua obra. Então, eu fiquei pensando e meditando sobre isso, né, que Jesus, quando nós lemos os evangelhos, a gente vê o tempo todo ele cumprindo a vontade do Pai. Mas é algo interessante que eu procuro ler os evangelhos e olhar para a vida de Jesus e sempre trazer um exemplo, um ensinamento para mim. E Jesus em todo momento está nos deixando exemplo. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, Jesus fala que ele se retirava para orar ao Pai. Jesus fala que ele estava sempre em sintonia, em relacionamento com Deus Pai. E a gente vê lá no início, né, de Gênesis, na criação, a gente vê Deus também tendo esse relacionamento com o Adão e Eva, não é mesmo? Então Deus, ele é um Deus de relacionamentos, ele quer se relacionar conosco, ele quer se relacionar com a sua criação. E voltando ao exemplo de Jesus, ele deixa claro que ele se retirava, que ele deixava a multidão de lado e ele se retirava para orar ao Pai, se relacionar com o Pai, conversar com o Pai, perguntar ao Pai o que ele queria que ele fizesse. E mais adiante nos versículos ali de Marcos 1,35, ele afirma Jesus, né? Vamos a outros lugares, né? Pregar, falar do reino de Deus, porque foi para isso é que eu vim. E essa palavrinha, essa frasezinha também, para isso é que eu vim, também me chama a atenção. Jesus tinha certeza para o que ele veio, né? Jesus, ele veio para anunciar o reino de Deus, ele veio para firmar no coração das pessoas o reino de Deus e nos deixar todos esses exemplos, esses ensinamentos. E aí, nós temos que, quando vamos para a palavra de Deus, sempre trazer princípios ou exemplos para a nossa vida, né? E eu fiquei pensando sobre isso, para o que é que eu vim, né? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, para o que é que você veio? Com certeza tem um propósito. Você não está à toa aqui, nós não estamos à toa aqui. Você não está à toa no seu país, na sua cidade, você não está à toa na sua escola, na sua faculdade, na família que você não está à toa. Os amigos que você tem, entre seus amigos, você não está à toa. Tem um propósito de Deus. E se nós começarmos a praticarmos como Jesus, que ele fazia isso, se relacionava com o Pai para saber para o que é que ele veio.
Então eu vejo às vezes muitas pessoas aflitas, né, em saber os seus propósitos de vida, às vezes desanimadas, frustradas porque não sabem o que fazer, mas esquecem que existe um Deus, existe um Pai que está pronto a nos responder se nós perguntarmos. Lá em Tiago também, né, capítulo 4, versículo 3, fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios prazeres. Então, no vídeo de hoje, nessa meditação, eu quero deixar para você, quando você for falar com Deus, quando você for orar com Deus, se você escolher seguir esse exemplo de Jesus, que ele fazia, orava para Deus, a Deus, faça isso, faça uma oração antes, peça para Deus sondar o seu coração, peça para Deus também calar a sua vontade, né? O seu eu interior. Nós temos que pedir para Deus calar os nossos sentimentos, porque muitas vezes a minha vontade, ela não é a vontade de Deus. Então eu preciso primeiro saber sobre a vontade dele para a minha vida. E aí quando eu vou com o coração assim aberto para ouvir de Deus mesmo o que ele tem para a minha vida, aí eu descubro para o que é que eu vim. Aí eu descubro qual é o propósito da minha vida. E aí nós começamos a praticar, né, e a viver mesmo os exemplos de Jesus. Jesus sabia claramente para o que é que ele veio, porque ele se relacionava com Deus Pai. Então, se eu e você nos relacionarmos cada vez mais com ele, ele vai nos mostrar para o que é que nós viemos. E aí assim você vai poder também, como Jesus falou ali no versículo 34, realizar a sua obra. Amém? Era isso, eu queria compartilhar essa meditação com vocês, foi rapidinho, espero que tenha falado o seu coração, edificado. Se sim, deixa um comentário aqui, nos ajuda a saber, tá certo? E não esquece de curtir o canal, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas escutam e queiram também saber para o que é que elas vieram. Tem uma coisa em mente, tudo tem um propósito e a sua vida, ela tem um propósito também, tá bom? Deus abençoe a sua vida, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!